O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Existe um aspecto dispensacional no episódio em que os judeus acusam Jesus de possessão demoníaca. Os evangelhos representam uma mudança de dispensação antes da formação da igreja, que é o corpo de Cristo, que é composta de judeus e gentios. Mas primeiro Israel deveria rejeitar o Messias, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, como fala em João capítulo 1, versículo 11. Essa rejeição é vista aqui nos líderes religiosos da nação de Israel, e como consequência, Deus deve colocar Israel à parte para tratar com a igreja. No outro evangelho, Jesus fala do triste resultado que teve a sua interação com o seu povo. Ele diz, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Isso está em João capítulo 15, versículos 22 ao 24. A falta de entendimento da verdade dispensacional leva muitos cristãos a adotarem na sua adoração costumes judaicos, como templos, clérigos, dízimos, candelabros e uma série de coisas. Consideram a igreja uma continuação de Israel, e como se fosse herdeira das mesmas promessas terrenas de prosperidade que foram feitas àquele povo, ao povo de Israel. Mas a igreja nada tem a ver com Israel, porque é um mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, como fala Efésios 3:9. E tampouco ela tem sua esperança na terra, como Israel. Mas a igreja foi abençoada com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. O destino da igreja não é viver aqui na terra, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como fala em Filipenses 3:20. Paulo explica assim: Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 25 a 29. Esse endurecimento em parte, ou ficar cegos em parte, é só até que chegasse a plenitude dos gentios, mostrando um período de tempo definido que termina com os últimos gentios sendo acrescentados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então virá de Sião o Redentor, para salvar Israel e estabelecer um reino de 1000 anos na terra. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.